Você já olhou para o céu à noite e se perguntou o que são aquelas manchas brilhantes e coloridas que aparecem nas imagens do espaço? São nebulosas, verdadeiros berçários de estrelas que fascinam cientistas e apaixonados pelo cosmos. Hoje, vamos desvendar os mistérios desses gigantes cósmicos e entender sua importância no universo. Se inscreva no canal e clique no botão de gostei para ficar por dentro dos próximos vídeos. Nebulosas são nuvens gigantes de poeira, gás e plasma que flutuam no espaço. Elas podem ter centenas de anos-luz de extensão e sua composição inclui principalmente hidrogênio, o elemento mais abundante do universo. É nesse ambiente denso que novas estrelas podem nascer, criando um espetáculo visual que impressiona até os telescópios mais avançados. As nebulosas se formam quando uma estrela gigante entra no fim de sua vida, expulsando suas camadas externas para o espaço. Esse material liberado se dispersa e cria uma nuvem, que pode ser iluminada por estrelas próximas. A interação entre o gás e a radiação solar gera as cores vibrantes que vemos em fotos captadas por sondas espaciais. Nem todas as nebulosas brilham da mesma forma. Algumas refletem a luz das estrelas próximas, chamadas de nebulosas de reflexão. Outras são iluminadas por gases que se ionizam e emitem luz própria, chamadas nebulosas de emissão. Existem ainda as nebulosas escuras, que aparecem como sombras contra o fundo brilhante do universo, bloqueando a luz por causa da densidade da poeira. As nebulosas são como laboratórios naturais, onde o universo cria estrelas. A força da gravidade faz com que as nuvens de gás e poeira se comprimam até formar núcleos densos, que se aquecem e começam a fundir elementos, dando origem a novas estrelas. Esse processo pode durar milhões de anos, e o que vemos são as diferentes fases dessa criação cósmica. Um exemplo famoso é a nebulosa de Órion, visível a olho nu em noites claras. Ela está a aproximadamente 1.300 anos-luz da Terra e é um berçário estelar ativo, onde muitas estrelas jovens estão se formando. Suas cores e formas são resultado da interação complexa entre radiação, gravidade e partículas que compõem essa nuvem colossal. Estudar nebulosas nos ajuda a entender a origem das estrelas e dos planetas. Essas nuvens carregam os ingredientes básicos para a vida, como carbono e oxigênio, que se formam dentro das estrelas e são liberados no espaço ao final de seus ciclos. Assim, nebulosas também são cruciais para a evolução química do universo e para o surgimento da vida. Além do seu papel na formação estelar, nebulosas podem ser vestígios da morte de estrelas. Quando uma estrela morre, ela pode explodir em uma supernova, lançando material ao espaço que forma uma nebulosa remanescente. Esses restos mostram como a matéria é reciclada no cosmos, alimentando novos ciclos de nascimento e destruição, mantendo o universo em constante transformação. Observar nebulosas é também um desafio tecnológico. Para captar suas imagens detalhadas, cientistas usam telescópios espaciais que evitam a interferência da atmosfera terrestre. Esses equipamentos captam luz em diferentes comprimentos de onda, revelando aspectos invisíveis ao olho humano, como ondas de rádio e infravermelho, expandindo nossa compreensão do espaço. À medida que a tecnologia avança, descobrimos nebulosas com características e comportamentos surpreendentes. Algumas mostram formas simétricas, quase artísticas, enquanto outras parecem caóticas e turbulentas. Essa diversidade indica que processos complexos atuam no espaço, e cada nebulosa conta uma história única sobre a dinâmica do universo. Desde a antiguidade, o céu noturno sempre despertou curiosidade e mistério. O que hoje chamamos nebulosas foram vistas pela primeira vez como manchas difusas e brilhantes. Antigos astrônomos não tinham equipamentos avançados, mas já registravam essas figuras misteriosas que pairavam no espaço, abrindo caminho para descobertas futuras. No século XVII, com o avanço dos telescópios, cientistas começaram a observar o céu com mais detalhes,
Galileu Galilei foi um dos pioneiros, revelando pela primeira vez que a Via Láctea era formada por inúmeras estrelas. Isso mudou a forma de entender o cosmos, mostrando que aquelas manchas eram compostas por elementos mais complexos do que se imaginava. No século XVIII, Charles Messier dedicou sua vida a catalogar objetos celestes para ajudar caçadores de cometas a não se confundirem. Seu catálogo reuniu várias nebulosas conhecidas, como a nebulosa de Órion e a nebulosa do Caranguejo. Sua obra foi fundamental para organizar o conhecimento e facilitar futuras pesquisas astronômicas. A observação das nebulosas trouxe questionamentos profundos. Eram elas estrelas distantes, nuvens de gás ou galáxias além da nossa? O astrônomo William Herschel contribuiu decisivamente ao propor que algumas nebulosas eram agrupamentos estelares e outras, nuvens gasosas. Ele foi um dos primeiros a entender a diversidade desses corpos celestes. No século XIX, a invenção da fotografia revolucionou a astronomia. Pela primeira vez, imagens detalhadas de nebulosas podiam ser capturadas e analisadas com precisão. Isso permitiu o registro de formas e estruturas que antes eram invisíveis, revelando que as nebulosas não eram manchas aleatórias, mas objetos complexos com características próprias. Entre os anos 1800 e 900, Edwin Hubble fez uma descoberta que mudou tudo. Ele identificou que algumas nebulosas eram, na verdade, galáxias distantes, vastos sistemas estelares separados da Via Láctea. Esse achado ampliou o horizonte da humanidade, mostrando que o universo era muito maior do que se pensava. A distinção entre nebulosas dentro da nossa galáxia e galáxias distantes trouxe debates acalorados. A compreensão de que a nebulosa de Andrômeda era uma galáxia e não uma simples nuvem mudou o conceito de universo, demonstrando a imensidão e diversidade do cosmos. Essa revelação foi um marco na história da astronomia. Observações com telescópios modernos como o Hubble permitiram captar imagens em diferentes comprimentos de onda, revelando detalhes incríveis das nebulosas. Isso possibilitou identificar regiões onde nascem estrelas, restos de explosões estelares e variações na composição química dessas nuvens. Cada imagem é uma nova janela para o universo. A história da descoberta das nebulosas é uma saga de perseverança, curiosidade e avanço tecnológico. Cada geração de astrônomos contribuiu com peças fundamentais para desvendar esses corpos celestes. A busca pela compreensão do cosmos impulsiona o conhecimento humano e continua a desafiar nossas ideias sobre o espaço e o tempo. O universo é um lugar repleto de maravilhas e mistérios. Entre eles, as nebulosas se destacam como algumas das mais fascinantes. Essas enormes nuvens de gás e poeira existem em diferentes formas e cores. Entender os tipos de nebulosas é como desvendar capítulos distintos da história cósmica que molda estrelas e galáxias. Vamos juntos explorar essa diversidade. Nebulosas de emissão são as mais conhecidas e impressionantes. Elas brilham intensamente porque o gás que as compõe é ionizado por estrelas jovens e quentes próximas. Quando os átomos de hidrogênio recuperam elétrons, emitem luz em cores vibrantes, geralmente vermelhas. São verdadeiros berçários estelares, onde estrelas nascem em meio à beleza e ao caos. Um exemplo famoso de nebulosa de emissão é a nebulosa de Órion, visível da Terra a olho nu. Suas cores e formas complexas resultam da interação entre radiação estelar e gases. Nessas regiões, a gravidade age forte, comprimindo o gás e iniciando o processo de nascimento de novas estrelas. Esse espetáculo cósmico chama a atenção de astrônomos e curiosos do mundo inteiro. Existem também as nebulosas de reflexão, que não emitem luz própria. Elas brilham porque refletem a luz de estrelas próximas, geralmente com uma tonalidade azulada. A poeira presente nessas nebulosas dispersa a luz de forma seletiva, tornando seu brilho fascinante e diferente das nebulosas de emissão.
São como espelhos cósmicos que iluminam partes escuras do universo. Nebulosas escuras, por sua vez, aparecem como sombras no céu. Elas são densas nuvens de poeira que bloqueiam a luz das estrelas e outras nebulosas atrás delas. Sua opacidade cria contrastes dramáticos contra fundos brilhantes. Apesar de parecerem vazias, essas nebulosas contêm material para futuras estrelas, mostrando que a escuridão também é cheia de potencial. Um tipo especial de nebulosa escura são os glóbulos de Bock, pequenos condensados que podem colapsar sob sua própria gravidade e formar estrelas. Eles têm formatos curiosos e são fundamentais para entender as primeiras fases da formação estelar. Observar esses glóbulos é como testemunhar o início da vida cósmica, escondida nas sombras do espaço profundo. Outro grupo são as nebulosas planetárias, formadas nos estágios finais da vida de estrelas semelhantes ao Sol. Quando essas estrelas expelem suas camadas externas, formam nuvens coloridas de gás ao redor do núcleo quente que resta. Essas nebulosas possuem formas variadas, muitas vezes simétricas e belas, e representam um ciclo natural da matéria no universo. A nebulosa do Anel é um exemplo clássico de nebulosa planetária. Ela apresenta uma estrutura em forma de anel, resultado da expansão das camadas de gás e poeira. Esse tipo de nebulosa é relativamente pequeno em comparação com outras, mas sua beleza e complexidade chamam a atenção tanto de astrônomos quanto de fotógrafos espaciais. Nebulosas remanescentes de supernovas são os vestígios das explosões violentas de estrelas massivas. Essas explosões lançam para o espaço material que cria nuvens em expansão, ricas em elementos pesados. A nebulosa do Caranguejo é um exemplo icônico, resultado da supernova observada no ano 1904. Essas nebulosas são laboratórios cósmicos cheios de energia. Esses restos de supernova iluminam o espaço com radiação em várias frequências, desde o rádio até os raios-x. A interação do material e o campo magnético cria estruturas complexas e turbilionares. Essas nebulosas são importantes para reciclar matéria no universo, contribuindo para a formação de novas estrelas e sistemas planetários. Além dos tipos mencionados, existem nebulosas difusas que não se encaixam perfeitamente nas categorias tradicionais. Elas podem conter combinações de emissão, reflexão e absorção, apresentando formas únicas e variáveis. Essa diversidade desafia classificações simples e mostra a riqueza do cosmos em suas infinitas possibilidades. Cada tipo representa um estágio ou condição diferente, revelando processos que vão desde a formação até a destruição e renascimento da matéria cósmica. Essa diversidade mantém o universo em constante transformação e fascínio. A observação das nebulosas evoluiu muito desde os primeiros telescópios. Hoje, instrumentos modernos capturam imagens em diferentes comprimentos de onda, revelando detalhes invisíveis a olho nu. Essas imagens revelam a complexidade das estruturas e fornecem pistas sobre as forças que moldam o cosmos em grande escala. O estudo das nebulosas é uma porta aberta para entender a química do universo. Elas abrigam elementos essenciais para a vida, formados em estrelas e dispersos após suas mortes. Descobrir como esses elementos circulam e se reorganizam dentro das nebulosas ajuda a conectar a origem da matéria com o surgimento da vida em planetas distantes. No vasto universo, existem nuvens que brilham intensamente, iluminando o espaço com cores vibrantes e fascinantes. Essas são as nebulosas de emissão, ambientes onde estrelas jovens revelam sua energia e beleza. Vamos investigar como essas nuvens cósmicas funcionam, sua composição, origem do brilho e o papel fundamental na criação de novas estrelas. Nebulosas de emissão são nuvens gigantescas de gás ionizado, principalmente hidrogênio, que emitem luz própria.
Essa emissão acontece porque estrelas jovens e muito quentes irradiam energia suficiente para ionizar o gás ao redor. Quando os elétrons retornam aos átomos, ocorre a emissão de luz em comprimentos específicos, criando os tons que impressionam os observadores. O vermelho é a cor mais comum nas nebulosas de emissão, resultado do hidrogênio ionizado. Essa cor é tão característica que astrônomos a usam para identificar essas nuvens no espaço. A intensidade do brilho depende da temperatura das estrelas e da densidade do gás, mostrando uma dinâmica complexa entre energia, matéria e luz em constante transformação. A nebulosa de Órion é uma das nebulosas de emissão mais estudadas e conhecidas. Localizada a aproximadamente 1.300 anos-luz da Terra, ela é visível a olho nu e representa um verdadeiro berçário estelar. Lá, centenas de estrelas jovens iluminam o gás ao redor, criando um espetáculo que mistura beleza e processos cósmicos fundamentais. Dentro dessas nebulosas, a força da gravidade age para formar novos astros. O gás e a poeira se aglomeram até que a pressão e a temperatura sejam altas o suficiente para iniciar a fusão nuclear. Esse processo cria as estrelas que iluminam as nebulosas e mantém o ciclo de vida do universo em constante movimento e renovação. Nebulosas de emissão não são homogêneas. Elas apresentam regiões mais densas e outras mais dispersas, formando estruturas complexas que lembram filamentos, bolhas e cavernas cósmicas. Essas formas revelam a interação da radiação estelar com o gás, criando efeitos que parecem obras de arte, mas são fenômenos físicos intensos e dinâmicos. Além do hidrogênio, as nebulosas de emissão contêm elementos como oxigênio, nitrogênio e enxofre. Esses gases também são ionizados e contribuem para cores diferentes, como tons verdes e azuis. Essa variedade enriquece o espetáculo visual e ajuda cientistas a entenderem a composição química dessas regiões e os processos que ocorrem dentro delas. Essas nebulosas têm importância fundamental na astronomia, pois são locais de nascimento das estrelas e sistemas planetários. O brilho intenso indica atividade recente e contínua, permitindo observar fases diferentes do ciclo estelar. Estudar essas nuvens é entender a gênese do universo e o surgimento dos corpos celestes que compõem galáxias e, possivelmente, a vida. Em muitas nebulosas de emissão, a radiação das estrelas jovens cria ventos estelares que moldam e esculpem a nuvem. Esses ventos são correntes de partículas que empurram o gás e criam estruturas dramáticas e dinâmicas, como pilhas de pilares e cavidades. Essas formas indicam a batalha constante entre a gravidade e a pressão da radiação. O processo de ionização ocorre em uma região chamada RAII, onde o hidrogênio está ionizado. Essa área é fundamental para o brilho característico das nebulosas de emissão. A energia emitida pelas estrelas jovens mantém o gás ionizado, criando uma dança contínua entre a luz e a matéria que se renova, enquanto novas estrelas se formam e iluminam o ambiente. Algumas nebulosas de emissão apresentam estrelas recém-formadas que ainda estão cercadas por discos de poeira e gás. Esses discos podem se transformar em planetas, luas e asteroides. Portanto, essas nuvens são não apenas berçários estelares, mas também os locais onde sistemas solares começam a tomar forma, apontando para a origem de mundos como o nosso. Imagens em infravermelho e ultravioleta revelam detalhes ocultos, mostrando estrelas ainda envoltas em nuvens densas. Essas tecnologias ampliam a visão humana, permitindo explorar regiões do universo que antes eram invisíveis e misteriosas. Por isso, telescópios espaciais como o telescópio Hubble são cruciais para captar imagens nítidas e detalhadas. Eles nos fornecem um olhar direto para essas nuvens brilhantes e dinâmicas, ajudando a desvendar seus segredos e a natureza do cosmos. As nebulosas de emissão também têm papel importante na reciclagem da matéria no universo.
Estrelas massivas que nascem e morrem nessas regiões liberam elementos pesados, enriquecendo o gás e preparando o ambiente para futuras gerações de estrelas e planetas. Esse ciclo contínuo mostra como o universo é um organismo vivo em constante evolução. No universo, existem nuvens que não brilham por si mesmas, mas que refletem a luz de estrelas próximas, criando um espetáculo delicado e misterioso. Essas são as nebulosas de reflexão, verdadeiros espelhos cósmicos que revelam muito sobre a interação entre luz e matéria. Vamos desvendar como essas nebulosas funcionam e por que elas fascinam quem as observa. Nebulosas de reflexão são compostas principalmente por poeira fina, que espalha a luz das estrelas próximas. Diferente das nebulosas de emissão, elas não possuem gás ionizado que emite luz própria. O brilho que vemos é a luz refletida e dispersada pelas partículas de poeira, criando uma luminosidade suave, geralmente com tons azulados, muito característicos. A cor azul dessas nebulosas ocorre porque a luz azul é espalhada com maior eficiência pela poeira cósmica, de forma semelhante ao céu azul da Terra. Essa dispersão seletiva dá às nebulosas de reflexão sua aparência única e etérea. Esse fenômeno indica não só a presença de poeira, mas também revela detalhes importantes sobre a composição do meio interestelar. Essas nebulosas aparecem frequentemente ao redor de estrelas jovens e quentes, que iluminam as partículas de poeira próximas. O resultado é um halo brilhante e difuso que envolve a estrela, tornando visível o ambiente onde ela se formou. Dessa forma, as nebulosas de reflexão ajudam a mapear as regiões de formação estelar e a entender a dinâmica do espaço próximo às estrelas. Um exemplo clássico de nebulosa de reflexão é a nebulosa da Cabeça de Cavalo, situada na constelação de Órion. Embora sua forma marcante seja reconhecida como uma nuvem densa de poeira, ela também reflete a luz das estrelas ao seu redor, criando um contraste entre as partes iluminadas e as sombras profundas que dão forma à sua silhueta. A interação entre a luz e a poeira dessas nebulosas não é simples reflexão como num espelho comum. Trata-se de espalhamento da luz em múltiplas direções, o que faz com que o brilho seja difuso e suave, preenchendo as áreas em torno das estrelas com uma luz quase fantasmagórica, diferente do brilho intenso das nebulosas de emissão. As nebulosas de reflexão fornecem pistas sobre a densidade e tamanho das partículas de poeira cósmica. O grau e a cor da luz refletida indicam que as partículas são muito menores do que um grão de areia, mas ainda assim, grandes o suficiente para influenciar a radiação que passa por elas. Isso ajuda a compreender o material que compõe o meio interestelar. Essas nebulosas estão geralmente associadas a regiões de formação estelar, onde nuvens de gás e poeira colapsam para formar novas estrelas. A presença de poeira e sua capacidade de refletir a luz indicam áreas ainda densas e frias, protegendo as futuras estrelas em crescimento do intenso calor e radiação do ambiente externo. A nebulosa de reflexão também pode ser observada em conjunto com nebulosas de emissão, criando imagens onde as duas interagem e se complementam. Essa coexistência mostra a complexidade das regiões cósmicas, onde processos diferentes acontecem simultaneamente, moldando a estrutura e a evolução das nuvens interestelares. A luz refletida nas nebulosas de reflexão não se limita à luz visível. Em comprimentos de onda infravermelhos, por exemplo, essas nuvens podem revelar estrelas recém-nascidas ainda envoltas em poeira, invisíveis aos olhos humanos. Assim, a combinação de diferentes técnicas de observação amplia nosso conhecimento sobre essas estruturas. A poeira das nebulosas de reflexão desempenha um papel crucial na química do universo. Ela atua como um escudo que protege moléculas frágeis da radiação intensa, criando condições para que compostos complexos se formem. Isso é fundamental para a formação de moléculas que podem ser precursoras da vida em sistemas planetários.
Observações dessas nebulosas exigem instrumentos sensíveis e sofisticados. Telescópios modernos captam a luz refletida e analisam suas propriedades para desvendar a composição e estrutura dessas nuvens. Essas imagens e dados fornecem um panorama detalhado sobre o ambiente onde estrelas e planetas emergem. As nebulosas de reflexão também impressionam pelo seu formato e disposição no espaço. Elas apresentam estruturas variadas, desde nuvens difusas e esfumadas até formas que lembram esculturas cósmicas. Essa diversidade é fruto da interação entre campos magnéticos, ventos estelares e gravidade agindo sobre a poeira. O fascínio por nebulosas de reflexão ultrapassa a ciência e alcança a cultura popular. Suas imagens inspiram arte e literatura, mostrando que a delicadeza do brilho refletido no espaço toca algo profundo no imaginário humano. São lembretes visuais da conexão entre luz, matéria e vida. No vasto universo, algumas regiões não brilham, mas sim criam sombras profundas que intrigam e desafiam os astrônomos. Essas são as nebulosas de absorção, nuvens densas de poeira e gás que bloqueiam a luz das estrelas e objetos por trás delas. Hoje vamos explorar como essas sombras cósmicas se formam, o que revelam sobre o espaço e por que são essenciais para a compreensão do universo. Nebulosas de absorção são formadas por densas concentrações de partículas que absorvem e bloqueiam a luz, criando áreas escuras contra o fundo brilhante de estrelas e outras nebulosas. Essas nuvens são tão densas que a luz visível mal consegue atravessá-las, fazendo com que pareçam verdadeiras manchas negras no céu, um contraste marcante que chama a atenção dos observadores. Essas regiões escuras são compostas principalmente por poeira interestelar, formada por minúsculas partículas de carbono, silicatos e gelo que flutuam no espaço entre as estrelas. A densidade e o tamanho dessas partículas são suficientes para absorver e espalhar a luz, criando as sombras profundas que observamos. Essa poeira é uma parte fundamental da matéria que forma estrelas e planetas. Nebulosas de absorção desempenham um papel crucial nas fases iniciais da formação estelar. Elas funcionam como berçários protegidos, onde o gás e a poeira estão tão concentrados que a luz não consegue escapar facilmente. Nessas sombras densas, a gravidade age para colapsar o material e iniciar o nascimento de novas estrelas, ocultando esse processo dos nossos olhos curiosos. Um exemplo clássico de nebulosa de absorção é a famosa nebulosa da cabeça de cavalo, que aparece como uma sombra nítida contra a brilhante nebulosa de Órion. Essa estrutura densa em forma de cavalo é composta por poeira que bloqueia a luz, criando um contraste impressionante. Ela exemplifica como essas nuvens escuras são visualmente dramáticas e cientificamente valiosas. O estudo dessas regiões escuras é desafiador porque elas bloqueiam a luz visível. Para entender o que ocorre dentro delas, astrônomos utilizam ondas de rádio e infravermelho que atravessam a poeira com mais facilidade. Essas tecnologias revelam estrelas recém-formadas e a dinâmica do colapso do gás, trazendo à luz o que estava oculto nas sombras. A poeira nas nebulosas de absorção tem importância química e física para o universo. Ela contribui para a formação de moléculas complexas e protege regiões internas da radiação intensa que poderia destruir esses compostos. Isso cria condições ideais para o surgimento de estrelas e sistemas planetários, evidenciando o papel vital dessas nuvens escuras. Essas regiões escuras também indicam a distribuição da matéria no espaço. Observando a extensão e o formato das sombras, cientistas conseguem mapear onde o material se concentra, entendendo melhor a estrutura das galáxias. As nebulosas de absorção revelam que o universo não é apenas luz e brilho, mas um equilíbrio entre claridade e escuridão. Algumas nebulosas de absorção são tão densas que bloqueiam completamente a luz de estrelas que deveriam estar visíveis atrás delas. Esse efeito faz com que pareçam verdadeiras paredes no espaço,
escondendo o que existe atrás. Essa opacidade torna o universo um lugar misterioso, onde o invisível é tão importante quanto o que conseguimos ver. A interação entre as nebulosas de absorção e outras nebulosas ao redor cria paisagens cósmicas complexas. Áreas de brilho intenso contrastam com sombras profundas, formando cenas que parecem pinturas naturais. Essas variações mostram a constante batalha entre a luz das estrelas e a escuridão das nuvens densas, um equilíbrio dinâmico que molda o universo. Além de seu papel na formação de estrelas, essas sombras também influenciam a propagação da luz em galáxias inteiras. Elas ajudam a absorver e espalhar a radiação, afetando a aparência e o comportamento das galáxias quando observadas de longe. Isso mostra que essas regiões são essenciais para entender o universo em grande escala. Estes corpos escuros são mais do que simples sombras. São os locais onde o universo constrói novos sistemas. A densidade da matéria dentro das nebulosas de absorção indica que ali ocorrem processos intensos de formação estelar, fazendo delas pontos estratégicos para entender a origem das estrelas e planetas que compõem o universo. Quando uma estrela com massa semelhante à do Sol chega ao fim de sua vida, ela passa por uma transformação surpreendente. Nas fases finais, ela expele suas camadas externas, formando uma envoltura colorida e brilhante ao seu redor. Essa estrutura efêmera é o último suspiro da estrela, um espetáculo cósmico que revela processos fascinantes sobre o ciclo de vida estelar. As camadas expelidas são compostas por gases como hidrogênio, oxigênio e nitrogênio, que, ao serem ionizados pela radiação intensa do núcleo estelar restante, emitem luz em diferentes cores. Essa interação cria padrões e formas complexas que encantam os astrônomos, além de fornecer pistas importantes sobre a composição química e física da estrela que as originou. O núcleo que resta após a expulsão das camadas externas é uma estrela anã branca extremamente quente e densa. Essa pequena estrela continua a emitir radiação que mantém o gás ionizado, fazendo com que a nuvem brilhe intensamente. Apesar de seu tamanho reduzido, sua energia é suficiente para iluminar a estrutura em torno dela durante milhares de anos. Essas formações são temporárias e duram apenas algumas dezenas de milhares de anos. Um piscar de olhos em termos cósmicos. Durante esse período, o gás continua a se expandir e se dissipar no espaço, enriquecendo o meio interestelar com elementos pesados que poderão servir de matéria-prima para futuras gerações de estrelas e planetas. Elas recebem esse nome devido à aparência arredondada e brilhante que lembrava planetas em telescópios antigos, mas na verdade não tem relação direta com planetas. Essa confusão histórica mostra como a astronomia evoluiu ao longo do tempo, ampliando nosso entendimento e corrigindo interpretações iniciais, baseadas em observações limitadas. Um exemplo clássico e muito estudado é a nebulosa do Anel, que apresenta uma forma quase simétrica com uma cavidade central onde o núcleo remanescente está localizado. Suas cores vibrantes são resultado da ionização de diferentes gases, e sua estrutura oferece uma janela para compreender a física desses processos estelares finais. As formas encontradas nessas nuvens são diversas, desde anéis perfeitos até estruturas complexas em forma de bolhas, espirais e até formas bipolares. Essa variedade se deve à interação entre a estrela, seu campo magnético e os ventos estelares que moldam o gás expelido, criando verdadeiras esculturas no espaço. O brilho dessas formações não é apenas belo, ele revela a história da estrela que as criou. O tipo de elementos presentes e a velocidade da expansão do gás contam sobre a massa, idade e comportamento da estrela antes de sua transformação final, permitindo reconstruir o ciclo de vida que levou à sua morte. Apesar de pequenas em comparação com outras estruturas no cosmos, essas nuvens possuem importância fundamental.
Elas são responsáveis por reciclar elementos essenciais, como carbono e oxigênio, que foram sintetizados durante a vida da estrela. Isso contribui para a evolução química do universo e para o surgimento da vida em planetas distantes. O processo que leva à formação dessas estruturas começa quando a estrela exaure seu combustível principal, o hidrogênio, e passa a queimar elementos mais pesados em seu interior. A instabilidade gerada por essa mudança faz com que ela expulse suas camadas externas, um fenômeno dramático que marca o final da fase ativa da estrela. O núcleo restante, a anã branca, é extremamente denso, com uma massa comparável à do Sol, comprimida em um volume similar ao da Terra. Esse objeto continuará a esfriar lentamente ao longo de bilhões de anos, mas seu brilho intenso inicial mantém a nuvem visível para os instrumentos modernos durante um tempo limitado. Além das características físicas, essas formações revelam aspectos da dinâmica do espaço próximo. A interação do gás expelido com o meio interestelar pode criar ondas de choque que aquecem o material ao redor e provocam fenômenos complexos. Esse contato entre remanescente estelar e espaço é uma parte vital do ciclo cósmico. A observação desses fenômenos exige telescópios sofisticados, capazes de captar luz em múltiplos comprimentos de onda. Imagens em infravermelho e ultravioleta mostram detalhes invisíveis ao olho humano, revelando estruturas internas e processos que ocorrem na nuvem e no núcleo quente que a ilumina. Estrelas massivas, que têm vidas muito mais curtas e violentas, terminam seus ciclos de maneira diferente, explodindo em supernovas e deixando remanescentes distintos. O último suspiro das estrelas que formam essas nuvens é um evento menos catastrófico, mas igualmente importante para entender a evolução estelar. O fascínio por essas formações vai além da ciência. Suas imagens coloridas e formas variadas inspiram artistas e fotógrafos, mostrando que o universo pode ser fonte de beleza e mistério simultaneamente. Essas esculturas cósmicas são provas visíveis da complexidade e poesia do espaço. Quando olhamos para essas nuvens, estamos testemunhando uma transformação definitiva, o encerramento de uma jornada que começou bilhões de anos atrás com o nascimento da estrela. Elas simbolizam a passagem do tempo e a constante mudança que rege o cosmos, conectando vida e morte em uma dança eterna. Quando uma estrela muito massiva chega ao fim da vida, ela explode em um evento violentíssimo, chamado supernova. Essa explosão libera uma quantidade enorme de energia, iluminando o espaço por semanas e lançando ao redor o material que formava a estrela. O que sobra desse fenômeno é conhecido como remanescente de supernova, uma estrutura fascinante e cheia de mistérios. O remanescente é formado pelos restos da estrela espalhados pelo espaço e pela onda de choque criada pela explosão. Essa onda varre o meio interestelar, aquecendo o gás e a poeira ao redor e criando um cenário dinâmico, onde matéria e energia se misturam de forma intensa. Esses restos brilham em várias frequências, do rádio aos raios X, mostrando a força dessa morte estelar. A formação desses remanescentes marca o fim da vida ativa da estrela, mas o começo de uma nova fase cósmica. O material expelido carrega elementos pesados, como carbono, ferro e oxigênio, que foram sintetizados durante a vida e morte da estrela. Esses elementos enriquecem o espaço, contribuindo para a formação de novas estrelas, planetas e até da vida. Um dos exemplos mais famosos é o remanescente da supernova observada em 1904, conhecido como a Nebulosa do Caranguejo. Essa estrutura é um laboratório natural, onde cientistas podem observar a física das explosões estelares e seus efeitos no ambiente ao redor. A energia liberada continua a alimentar essa nuvem em expansão, tornando-a brilhante e ativa. O campo magnético gerado na explosão e a presença de partículas aceleradas criam fenômenos complexos, como a emissão de radiação sincrotron.
Essa radiação é responsável pelo brilho em ondas de rádio e raios-x, sendo uma assinatura que ajuda a identificar esses remanescentes no cosmos. A interação entre matéria e energia é intensa e cheia de detalhes. O remanescente de supernova não é estático. Ele se expande a velocidades incríveis, de milhares de quilômetros por segundo, criando choques que influenciam o meio interestelar ao redor. Esse processo pode desencadear a formação de novas estrelas ao comprimir nuvens de gás próximas, mostrando que a morte de uma estrela pode provocar o nascimento de muitas outras. Dentro dessas estruturas, podem existir restos compactos, como estrelas de nêutrons ou buracos negros. Essas são as partes mais densas da estrela que sobreviveram à explosão, carregando características extremas de física e gravidade. Estudar esses objetos ajuda a entender condições que não podem ser reproduzidas na Terra, revelando os limites da matéria. Remanescentes de supernova são observados em diversas galáxias, e cada um tem características únicas, dependendo da massa da estrela original, da composição do ambiente e da dinâmica da explosão. Essa diversidade amplia o conhecimento sobre os processos que ocorrem em diferentes regiões do universo e suas consequências a longo prazo. A radiação emitida por esses restos estelares pode afetar a atmosfera de planetas próximos, alterando condições para a vida. Apesar disso, os elementos liberados são essenciais para a existência da vida como conhecemos. Essa relação complexa entre destruição e criação é uma das grandes histórias contadas pelo universo, onde o fogo da morte gera o combustível para o futuro. Os avanços tecnológicos possibilitaram imagens detalhadas em múltiplos comprimentos de onda, revelando filamentos, bolhas e estruturas turbulentas dentro dos remanescentes. Essas observações mostram que o espaço é um cenário ativo e dinâmico, onde processos violentos esculpem a matéria e transformam o ambiente em escalas impressionantes. O impacto desses eventos não se limita ao espaço próximo. A energia liberada pode influenciar a formação e evolução das galáxias, modificando a distribuição da matéria e o comportamento das estrelas ao redor. Assim, os remanescentes têm papel fundamental na evolução cósmica em larga escala, participando da dança eterna do universo. A história do remanescente é uma narrativa de transformação e renovação. O fogo da morte de uma estrela revela que o universo não é estático, mas em constante movimento e evolução. Cada explosão abre caminho para novas estruturas e ciclos, mostrando que a vida estelar é feita de começos e finais interligados. Observar esses corpos celestes inspira não só o avanço científico, mas também a imaginação humana. Eles simbolizam a força e a fragilidade do cosmos, onde a destruição extrema dá lugar a novas possibilidades. Esses restos incandescentes são testemunhas visuais da eternidade e do poder da natureza. No universo, existem vastas nuvens de gás e poeira que atuam como verdadeiros berçários para a criação das estrelas. Essas regiões são ambientes onde a matéria se condensa, dando início a processos que resultam no nascimento de novos astros. Vamos explorar como essas nuvens funcionam e qual é seu papel fundamental na formação estelar, revelando segredos do cosmos. O processo começa quando áreas mais densas dentro dessas nuvens sofrem o colapso gravitacional. A força da gravidade atrai o gás e a poeira, que começam a se concentrar e aquecer. Esse colapso cria uma bola de matéria cada vez mais compacta, onde a pressão e a temperatura aumentam até que surja uma protoestrela, a semente da futura estrela. Enquanto a protoestrela se forma, o material ao redor cria discos de poeira e gás, conhecidos como discos protoplanetários. Esses discos são fundamentais para a evolução do sistema, pois podem originar planetas, luas e asteroides. O processo dentro dessas nuvens determina não só o nascimento das estrelas, mas também o futuro de sistemas solares inteiros.
A radiação emitida pelas protoestrelas jovens exerce uma influência importante no ambiente ao seu redor. Essa radiação aquece o gás e pode criar ventos estelares que empurram o material para longe, moldando a estrutura da nuvem e influenciando a formação de outras estrelas próximas. Essa interação complexa determina a dinâmica das regiões de nascimento estelar. As regiões onde isso ocorre são muito variadas. Algumas possuem gases quentes e ionizados. Outras são frias e densas, formando bolsões onde a luz mal penetra. Essa diversidade é fundamental para a variedade de estrelas que surgem no universo, desde as mais massivas e brilhantes até as menores e mais frias, cada uma com seu ciclo de vida. Os elementos presentes nessas nuvens são essenciais para a química do universo. O hidrogênio é o principal componente, mas também há carbono, oxigênio, nitrogênio e outros elementos que juntos criam as condições para que moléculas complexas se formem. Essas moléculas podem ser precursoras da vida, mostrando uma conexão direta entre o nascimento das estrelas e a origem da vida. A gravidade não atua sozinha. O campo magnético presente nessas regiões influencia o movimento do gás e da poeira, retardando ou acelerando o colapso. Esses campos criam filamentos e estruturas alongadas, que são frequentemente observadas nas nuvens, revelando a complexidade dos processos físicos envolvidos na formação estelar. O processo de formação estelar é lento e pode durar milhões de anos. Durante esse tempo, a protoestrela vai acumulando massa, aumentando a pressão e a temperatura até que a fusão nuclear se inicie em seu núcleo. Esse momento marca o nascimento da estrela, que começa a emitir luz e calor, iluminando a nuvem que a originou. Nem toda a matéria presente nessas regiões acaba formando estrelas. Grande parte é dispersa pelo espaço, através dos ventos estelares e da radiação intensa. Essa matéria enriquecida retorna ao meio interestelar, contribuindo para a formação de novas nuvens e garantindo um ciclo contínuo de nascimento, morte e renascimento no universo. A observação dessas regiões é feita por telescópios que captam luz em diferentes comprimentos de onda, incluindo infravermelho e rádio, que conseguem penetrar a poeira e revelar a formação de estrelas ocultas. Essas imagens mostram as fases iniciais do processo e ajudam a entender como as estrelas se formam em diferentes ambientes. Essas nuvens também são responsáveis por fenômenos como as explosões de estrelas jovens e as erupções de material, que indicam instabilidades e processos turbulentos. Esses eventos moldam a nuvem e criam regiões de alta densidade que podem desencadear a formação de novas protoestrelas, perpetuando o ciclo da vida estelar. O conhecimento sobre essas regiões ajuda a entender a origem do nosso próprio sistema solar, que nasceu de uma nuvem semelhante. Estudar como essas nuvens funcionam é, portanto, uma forma de compreender nossa própria existência e a história do planeta Terra dentro do vasto universo. As interações entre as estrelas jovens e a nuvem podem formar estruturas impressionantes, como pilares e globos, que são verdadeiras esculturas naturais moldadas pela radiação e ventos. Essas formas capturam a imaginação e revelam a beleza dos processos naturais que ocorrem em escalas inimagináveis. A formação estelar é um fenômeno coletivo. Raramente uma estrela nasce sozinha. Geralmente nascem grupos chamados aglomerados estelares, onde várias estrelas compartilham a mesma nuvem de origem. Esses aglomerados nos mostram que o nascimento das estrelas é um processo social, em que a interação entre elas é intensa. A física presente nessas nuvens envolve muitos processos complexos, incluindo dinâmica dos fluidos, magneto-hidrodinâmica e termodinâmica. Esses elementos fazem da formação estelar um campo rico em desafios e descobertas, onde cada nova observação pode revelar surpresas e aprofundar nosso entendimento do cosmos. Quando uma estrela nasce,
ela começa a influenciar o ambiente ao seu redor, criando um ciclo de feedback que pode tanto incentivar quanto inibir a formação de novas estrelas. Essa retroalimentação é um componente essencial para regular o ritmo da criação estelar nas galáxias. A formação estelar é um processo que reflete a complexidade e a beleza do universo. Cada estrela que nasce é um ponto de luz que carrega consigo histórias de transformação, energia e potencial para a criação de mundos. Entender esse processo é entender a própria essência do cosmos em expansão. Desde o início do universo, os elementos químicos desempenham um papel fundamental na construção dos mundos que conhecemos. Eles são os blocos básicos que formam tudo ao nosso redor, desde as estrelas até os planetas e a vida. Entender como esses elementos surgem e se organizam é essencial para compreender a origem e a evolução do cosmos. Os primeiros elementos criados após o Big Bang foram principalmente hidrogênio e hélio. Esses gases leves compõem a maior parte do universo observável e deram origem às primeiras estrelas. No interior dessas estrelas, processos de fusão transformam esses elementos simples em outros mais complexos, que serão essenciais para a formação dos mundos. As estrelas funcionam como verdadeiras fábricas nucleares, onde elementos mais pesados que o hidrogênio e o hélio são criados. Através da fusão nuclear, o carbono, o oxigênio, o nitrogênio e muitos outros elementos surgem no coração das estrelas, preparando o material necessário para a construção de planetas e vida. Quando uma estrela massiva chega ao fim da vida, ela explode em supernova, espalhando esses elementos pelo espaço. Essa dispersão enriquece o meio interestelar, formando nuvens de gás e poeira carregadas de elementos químicos que irão compor novas estrelas, planetas e até organismos vivos. Esse ciclo é a base da evolução química do universo. Os elementos químicos presentes nos planetas determinam suas características físicas e químicas. Por exemplo, a abundância de ferro é responsável pela formação do núcleo metálico da Terra, enquanto o silício e o oxigênio formam a crosta rochosa. Cada elemento contribui para a diversidade dos mundos que conhecemos. Além disso, a presença de elementos voláteis como água, carbono e nitrogênio é crucial para o surgimento da vida. Esses elementos formam moléculas complexas, como aminoácidos e proteínas, que são os alicerces da biologia. A distribuição desses elementos no espaço influencia a habitabilidade dos planetas. A origem desses elementos está diretamente ligada à história das estrelas que os produziram. Cada geração estelar aumenta a complexidade química do universo, criando um ambiente propício para a formação de sistemas planetários ricos em elementos essenciais para a vida. A observação do espectro da luz emitida por estrelas e galáxias revela a presença dos elementos químicos. Cada elemento absorve e emite luz em comprimentos de onda específicos, permitindo aos cientistas identificar sua presença e abundância, mesmo a milhares de anos-luz de distância. Esses elementos químicos também são fundamentais para o funcionamento dos planetas. O ferro, por exemplo, cria campos magnéticos que protegem a atmosfera da radiação solar, enquanto o carbono forma a base dos compostos orgânicos que sustentam a vida. A combinação desses elementos cria mundos complexos e dinâmicos. O ciclo de vida dos elementos é um processo contínuo. Quando as estrelas morrem, os elementos retornam ao espaço, prontos para formar novas estruturas. Esse processo garante a reciclagem da matéria no universo, mantendo a dinâmica e a evolução dos sistemas cósmicos ao longo do tempo. O estudo da composição química dos meteoritos que chegam à Terra fornece pistas sobre a formação dos planetas e a história química do sistema solar. Esses fragmentos antigos guardam registros da matéria original que deu origem à Terra e seus vizinhos, ampliando nosso conhecimento sobre a construção dos mundos.
A diversidade dos elementos encontrados nos planetas do Sistema Solar é impressionante. Desde os gases leves de Júpiter até os metais pesados da Terra, essa variedade mostra como a química do universo se manifesta de formas distintas, moldando cada mundo com suas características únicas. A presença dos elementos químicos também influencia a geologia dos planetas. Movimentos tectônicos, vulcanismo e formação de atmosferas estão diretamente ligados à composição química e à energia interna desses corpos, evidenciando a importância dos elementos na evolução dos mundos. Esses processos químicos criam ambientes propícios para o surgimento e a manutenção da vida. A combinação dos elementos corretos, em condições adequadas, pode gerar bioquímica complexa, que é o fundamento para a existência de organismos vivos, tornando o universo um lugar rico em possibilidades. No vasto universo, algumas nuvens de gás e poeira ganharam fama por suas formas impressionantes e sua importância na astronomia. Essas regiões brilhantes e coloridas atraem a atenção tanto de cientistas quanto do público geral, revelando segredos da formação estelar e da evolução cósmica. Vamos conhecer as mais famosas e entender o que as torna tão especiais. Uma das mais icônicas é a que parece ter a forma de um cavalo, situada na constelação de Órion. Essa estrutura escura destaca-se contra a luz brilhante ao fundo, sendo um exemplo perfeito de uma nuvem que absorve a luz, criando um efeito visual marcante e enigmático. Ela é um símbolo da complexidade e beleza do universo. Próxima está a gigantesca região conhecida por seu brilho vermelho intenso, um local ativo de nascimento de estrelas. Suas cores vibrantes são causadas pela ionização do hidrogênio, que emite luz vermelha característica. Essa região serve como um berçário estelar, onde o ciclo da vida cósmica é claramente visível para quem observa. Outro destaque é a estrutura que lembra um anel perfeito, que atrai atenção pela simetria e beleza. Formada pelos restos de uma estrela que expulsou suas camadas externas, essa estrutura efêmera mostra o último estágio da vida de estrelas similares ao Sol. O brilho das camadas expelidas é resultado da radiação intensa do núcleo remanescente. Ainda temos aquela famosa que parece uma nuvem esverdeada, com detalhes rosados, conhecida por suas formas complexas e cores variadas. Essa região é formada por gases ionizados e poeira que refletem a luz das estrelas jovens e quentes no interior, criando um espetáculo visual cheio de detalhes que fascina observadores. A formação dessas regiões é resultado de processos intensos, como o colapso gravitacional do gás e poeira que cria novas estrelas, a interação entre radiação, ventos estelares e campos magnéticos molda as estruturas, criando formas impressionantes que revelam muito sobre a dinâmica do universo e os ciclos de vida estelar. Algumas dessas nuvens são remanescentes de explosões estelares, onde a matéria expelida se espalha pelo espaço em uma dança de cores e luz. Essas estruturas expansivas mostram os efeitos violentos do fim da vida de estrelas massivas, enquanto também fornecem elementos essenciais para a formação de novas gerações estelares e planetárias. A observação dessas regiões é feita com instrumentos que captam luz em diferentes comprimentos de onda, desde o visível até o infravermelho e os raios X. Essa tecnologia revela detalhes ocultos pela poeira e mostra processos que ocorrem em seu interior, trazendo informações valiosas sobre a composição e evolução desses corpos celestes. Uma delas é conhecida por ser uma das mais próximas da Terra, facilitando seu estudo detalhado. Essa região contém tanto gás ionizado quanto áreas escuras de poeira densa, que juntas criam um cenário rico em fenômenos estelares. Suas estrelas jovens iluminam o espaço ao redor, demonstrando o poder da formação estelar em ação. O tamanho dessas regiões pode variar bastante, desde algumas dezenas até centenas de anos-luz de extensão.
Essas dimensões gigantescas refletem a quantidade de matéria disponível para formar estrelas e planetas, mostrando que o universo é capaz de construir estruturas vastas e complexas a partir de simples elementos químicos. A presença de elementos como hidrogênio, oxigênio e enxofre nessas regiões é crucial para suas cores vibrantes. Cada elemento emite luz em comprimentos de onda específicos quando ionizado, criando a paleta colorida que observamos. Essa emissão ajuda a identificar a composição química e os processos físicos presentes em seu interior. Muitas dessas regiões são berçários estelares ativos, onde centenas de estrelas jovens nascem em conjunto. Esses aglomerados estelares mostram como o nascimento das estrelas é um fenômeno coletivo, influenciado por interações mútuas e pela distribuição do gás e poeira ao redor, tornando o universo um espaço de intensa criação. O estudo dessas regiões também revela os mecanismos que regulam a formação estelar, como o impacto dos ventos estelares e da radiação ultravioleta. Esses fatores influenciam o ritmo com que novas estrelas surgem e a forma como o gás é disperso ou comprimido, mostrando um equilíbrio delicado entre criação e dispersão. Além da ciência, as imagens dessas regiões se tornaram ícones culturais, inspirando artistas e fotógrafos a explorar a beleza do cosmos. Elas representam a interseção entre arte e ciência, onde a complexidade do universo se manifesta de forma visualmente impactante e poética. Cada uma dessas regiões carrega uma história única, marcada por processos que envolvem bilhões de anos. A análise de suas formas, cores e movimentos permite entender como o universo evolui, como as estrelas se formam e morrem, e como a matéria é reciclada em ciclos eternos.